Vamos falar mais sobre a rodovia da produção, como é conhecida, a BR-386, que está entre Lajeado e Estrela em fase finais de obras. Em breve teremos 3 pistas entre esses dois municípios, nos 5,1 quilômetros que a Via Sul, empresa do Grupo Motiva, ex-CCR Via Sul, está concluindo. Até o final de agosto essa é a previsão. Depois tem conclusão também dos 20 quilômetros até Marques de Souza. Muitos desses 20 quilômetros já estão entregues, já estão com 2 faixas. Alguns ainda precisam desses acabamentos finais e também algumas obras, como a elevada ou viaduto ali no bairro Montanha. Mas a gente está em contato com o Paulo Ziegler, porque ele representa a Federação do Transporte e Logística do Rio Grande do Sul, a FETRANSUL. Ele é diretor de infraestrutura da FETRANSUL e a FETRANSUL tem se posicionado muito também, dando força para as entidades regionais, e aí uma entidade de nível de estado, a respeito da rodovia e da sua importância, tanto para o governo estadual quanto para o governo federal. E recentemente a FETRANSUL até fez um levantamento indicando que 70% da produção do Rio Grande do Sul passa por essa rodovia, um índice muito elevado. Prova que ela não é importante apenas para os municípios do Vale do Taquari. E nós temos projetos diferentes de pontes que estão sendo apresentados. A SIC Vale do Taquari até encaminhou como a ponte entre Estrela e Cruzeiro do Sul a melhor alternativa. Tem outro projeto entre Lajeado e Estrela. Eu gostaria de ouvir do Paulo Ziegler, com quem a gente já falou em outros momentos, sobre tudo isso que está acontecendo. As melhorias, a necessidade de novas pontes e também a importância da BR-386 para o Rio Grande do Sul. Tudo bem, Paulo Ziegler? Bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Independente, do programa Troca de Ideias. Eu primeiro gostaria de me certificar, me escutam bem? Tudo certo? Perfeitamente. Perfeito, então muito bem. A 386, como você já disse, antecipou a minha entrada, ela é conhecida como Estrada da Produção, e isso eu acho que explica bem da sua origem e da circunstância, a expressão e o significado econômico dela para o Rio Grande do Sul, porque ela, na sua extensão de 445 quilômetros, ela sobe para o Planalto e vai até o limite de Santa Catarina, mais ou menos entre o noroeste e o norte do estado. Então, nós temos uma rodovia que conecta não só toda essa potencialidade econômica que está aí no Vale do Taquari, como também todo o sistema do agrobusiness do Rio Grande do Sul, na região do Planalto e do Norte e Noroeste. Tem um fato que diz respeito também a essa circunstância e que envolve o transporte de cargas, que é que, diferentemente da matriz modal do Brasil, que é da ordem de 65% prevalente ao rodoviário, no Rio Grande do Sul ela é de 88%. E, em sendo assim, significa que os sistemas rodoviários do Estado são fundamentais. E essa não foi importante dizer isso, que às vezes ainda a opinião pública se move muito por esse aspecto, de que essa prevalência do modal rodoviário, e que no nosso caso é ainda muito mais acentuada, seja uma escolha feita pelos governos ou uma escolha feita pelos empreendedores do modal rodoviário, que são, na sua totalidade, do setor privado. Não, o Brasil tem carências de planejamento de infraestrutura, o modal rodoviário vem numa condição cada vez mais precarizada no Estado, né? E isso faz com que as cargas que deveriam, muitas vezes, os granéis estarem sendo transportados por vagões, acabam sendo transportadas também por caminhões. Mas eu entrei nessa digressão muito mais para dizer que, por isso tudo, é que as rodovias, e a 386 em especial, ela é a principal de todas as rodovias federais do Estado, do ponto de vista do sistema produtivo, elas se tornam fundamentais para nós viabilizar o processo logístico do Estado, e passando por Lajeado ou Vale do Taquari e subindo, isto ganha um significado ainda muito maior. Ela é, sem dúvida nenhuma, a maior de todas, a mais importante de todas as rodovias federais. Paulo Ziegler, como que o senhor avalia as mobilizações por pontes ligando os municípios aqui da nossa região como alternativa à 386? Sem dúvida, é muito bem pensado. Aliás, a comunidade aí, tanto do setor, vamos dizer assim, tanto da representação pública quanto do setor privado, é muito mobilizada, e isso é uma virtude dessa região.
o episódio das inundações de 23 e 24 deixou claro a necessidade de se rever esse tema aí na região. E nós, de certa maneira, apesar de conviver e ir com certa frequência nessa região, eu não tenho presente assim, os aspectos de geografia para poder dizer que seria melhor esta ou aquela opção. A mais conhecida, a mais proposta tem sido esta entre Estrela e Cruzeiro do Sul, né? E que cria um conceito que tem por trás dele também uma ideia de, quem sabe, um arco rodoviário, ou seja, além de suprir uma necessidade de uma ponte com cota mais alta, ela poderia contribuir para uma visão um pouquinho, algo mais ampla do que simplesmente garantir que o fluxo não fosse interrompido em caso de um novo evento climático mais pesado como o do ano passado. Então, esta sim é uma boa opção. Mas eu queria aproveitar essa tua pergunta para ir um pouquinho além disso, para me referir justamente ao tema de um arco rodoviário. Alguns chamam de anel. Anel é quando aquilo tem um sentido mais realmente de cercar na plenitude um município, uma grande cidade, é uma referência como existe em São Paulo. Nosso caso talvez seja de um arco. O que se viu nos eventos climáticos do ano passado é a falta, em muitos municípios, a falta de um lugar de saída, né? Porque tudo converge para o vale, vamos dizer assim, para a parte baixa, né? Que estava em uma situação de inundação. Então, nós preconizamos que cada município, por menor que seja, tenha pelo menos duas saídas. É um conceito de emergência, mas também é um conceito que aumenta a capilaridade do sistema rodoviário. Ou seja, que se pense, de certa maneira, com o propósito de que nem tudo tenha que convergir a 129, ou a 130, ou a 386, de que haja saídas para outros lugares quando isso for necessário, mas também, certamente, existe muito trânsito entre as cidades menores, né, que poderiam permitir que a gente organizasse um sistema em forma de algum arco, contemplando essa ponte, como que foi o início da tua indagação, mas já pensando em algo maior, que não precisa ser construído em 2, 3 anos. Não se trata propriamente apenas de rodovias novas, e sim de aproveitar rodovias já existentes e fazer ou rodovias vicinais que não estejam pavimentadas e, com isso, construir essas conexões e tornar o sistema mais fluido como um todo, ao mesmo tempo que isso poderá servir para situações emergenciais. Importante a gente falar sobre essa rodovia e alternativas a ela. Nós temos dois projetos que estão sendo apresentados, até tem novos encontros, talvez a região como um todo, batendo martelo e dizendo, não, é essa ponte entre Lajeado entre Estrela e Cruzeiro do Sul, mas tem uma outra alternativa que é uma ponte junto à ponte que já existe da BR-386, e aí é uma negociação envolvendo a NTT, envolvendo a Viasul, que é a concessionária, poderia acarretar em aumento de pedágio, ou também aumento no prazo que a CCR Viasul, que agora a Viasul do Grupo Motiva, vai fazer a concessão, né? Vai ficar responsável pela concessão da rodovia. Em 5 anos poderia aumentar esse trajeto. Como é que o senhor vê essa possibilidade de, ao lado, ou praticamente ali sobre essa pista que já existe na ponte do Rio Taquari, também ser uma alternativa? E muitos defendem que não é uma ou outra. O ideal, e pela importância da rodovia, deveriam ser mais pontes mesmo. As duas, certamente. Eu responderia no mesmo sentido. Primeiro porque a 386, em si, ela é um tráfego consolidado. Vale dizer que se a cota de inundação for tal como foi da outra vez, nenhuma ponte mais alta vai resolver o assunto, porque o restante, uma boa parte da rodovia vai continuar sob água, né? Então, não sei o quanto isso responde à questão de um caso de inundação. Então, ter uma alternativa é melhor nesse sentido. Porém, construir ao lado me parece uma coisa meio óbvia. A gente vê que isso, de certa maneira, em parte foi feito aqui na região metropolitana de Porto Alegre, em São Leopoldo. A segunda ponte que foi colocada sobre o Rio dos Sinos é em cota mais alta, justamente por medições anteriores já conhecidas, e ela é uma ao lado da BR-116, uma mais alta que a outra. Não se fez uma ponte só, fez-se uma segunda mais alta.
Bom, uma outra situação que envolve a questão logística é o cenário econômico que a gente está vivendo em termos de juros altos e uma dificuldade financeira dos transportadores. Como que tu enxergas esse cenário que a gente está vivendo hoje, que acaba sendo impactado, inclusive, com o aumento de custos logísticos, ainda por conta dos reflexos da enchente? Olha, o nosso setor, a gente costuma dizer que o transporte é um termômetro da economia, porque se a economia vai bem, o transporte vai bem e vice-versa. Porém, ele antecipa o processo, porque quando a matéria-prima deixa de vir para a indústria, é porque a indústria diminui sua produção. Então, o transporte percebe antes o que está acontecendo do que muitos outros setores. Nós não temos, apesar deste assunto do tarifaço, por exemplo, impactar uma parcela apreciável de setores que tem a ver com o Rio Grande do Sul, né? Nós ainda não percebemos, esse impacto não está medido para nós, porque é um fato ainda muito recente e não há uma clareza sobre a dimensão disso. Já quanto à questão dos juros que você traz, eu posso te dizer assim, que isso impacta de modo semelhante a todos os setores econômicos. E nós, por um lado, por isso que eu falei da questão do termômetro, se de um lado a indústria também, a indústria e o comércio não estão, digamos assim, em grande crescimento, nós acompanhamos o desempenho deles. Ao acompanhar, significa dizer o seguinte, nós também não estamos tão comprometidos por exemplo, em comprar mais frota, né? Vamos entender assim, porque não há um aumento de demanda que imponha essa situação. Ou seja, nós acompanhamos o processo, como vão os outros, nós iremos. Paulo Ziegler, diretor de infraestrutura da FETransul. Eu gostaria de saber como está a negociação da FETransul com o governo do estado, com a União, enfim, com outras lideranças, porque a gente sabe que as nossas entidades aqui do Vale do Taquari têm feito muitas reuniões, muitos encaminhamentos. A FETransul normalmente está junto com a SIC Vale do Taquari, com a ANVAT, com outras entidades regionais, ou faz um movimento paralelo também, porque daí sai da região e mostra a importância dessa rodovia. O que o senhor espera ainda em termos de recursos destinados para a 386 especificamente, mas até para outras obras aqui na nossa região? Pois é, o governo do Estado, eu vou me ater mais ao governo do Estado porque são as interlocuções presentemente mais claras, digamos assim. Houve uma reação num prazo acima do esperado, mas na reposição da ponte ligando até a Arroio do Meio, né? Que era uma questão crucial, mas a maior parte dos outros recursos das obras chamadas de resiliência, né, da infraestrutura, estão, de certa maneira, envolvidas na discussão da concessão das rodovias e o aporte de R$1,5 bilhão do FUNRICS para tal propósito. Enquanto isso não tiver um desfecho sobre qual é a fórmula final, o governo do Estado se encontra num certo silêncio nos últimos 15, 20 dias acerca desse tema, nós não temos clareza. Porém, a gente sabe que o governo já assumiu esse compromisso com este R$1,5 bilhão, já destinou o recurso do fundo. Portanto, é uma questão de tempo de que isso venha, atinja, né, o objetivo, o interesse, a necessidade da região. Nós sabemos que não é por se conformar, mas que as coisas em geral são lentas no Brasil, as coisas que poderiam ser resolvidas em prazo mais curto não são. Agora, por exemplo, para a infraestrutura, o governo do Estado tem adotado o regime de contratação integrada, que permite que quem faz o projeto é aquele que executa também, que foi uma das maneiras pensadas para resolver isso. No Plano Rio Grande, era pensado que todas as pontes estariam repostas em um ano. Nós vimos que isso não aconteceu, não está acontecendo, mas a gente sabe que o tamanho do problema é grande e aguarda uma solução. Já quanto ao governo federal, que identificou também as suas atribuições e demandas,
nós temos situações misturadas, foi o caso do 386, como você acabou de dizer. De um lado tem rodovias concedidas, que daí a obra pode ser feita com recursos federais, ou existe a tentadora ideia de repassar ou contratar o concessionário e incluir isso no contrato, que isso é mais cômodo do ponto de vista do recurso. Sempre existe, de maneira latente, o discurso da falta de recursos, que não são suficientes para as coisas, né? Mas também a gente não vê que, por exemplo, os impostos tenham qualquer redução, né? Os impostos sempre se mantêm os mesmos ou sobem. Nós escutamos recentemente de que o governo federal teve novo recorde de arrecadação de tributos. Então, tem uma discussão maior aí, em que medida o governo usa certo os recursos, né? A quem realmente contribui para o bem-estar da sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem um compromisso do DENIT, tem um compromisso do Ministério dos Transportes, mas o dinheiro está chegando muito a conta-gotas aqui. Paulo Ziegler, diretor da FETRANSUL, de forma objetiva, qual é o custo mais caro, não ter infraestrutura ou o pagamento das tarifas com pedágio? Eu acho que isso não pode ser perguntado, desculpe eu contrapor dessa maneira, mas eu acho que a pergunta não deveria ser essa, e sim, porque isso, às vezes, dito dessa maneira, parece que é uma chantagem do tipo assim, ou você aceita o que eu tenho a te oferecer, ou tu fica do jeito que tu está. Tu não concordas não é que é o que o governo do estado tem dito para a população? Pois é, eu não estou dizendo que é você que está dizendo isso. Pois é, justamente. Que é esse pensamento, né? Na verdade, existe um ponto de equilíbrio nesse assunto, que é pagar para ter, mas pagar o preço certo por isso, né? Perfeito. O preço correto, o preço justo em que a relação, que a gente tradicionalmente chama de custo-benefício, seja ajustada, seja adequada. Então, sim, pagar para ter, mas pagar apenas o necessário e o justo para isso, e não preços muitas vezes aviltados, exacerbados ou mal projetados, que muitas vezes é o que também tem se visto nas concessões de rodovias. Tá certo. Paulo Ziegler, diretor de infraestrutura da Federação do Transporte e Logística do Rio Grande do Sul, FETRANSUL, obrigado por atender a Rádio Independente. Um bom trabalho. Obrigado, é sempre um prazer falar com vocês. Bom dia. Muito bem, ele é o diretor da parte logística e de infraestrutura da FETRANSUL, a Federação de Transporte e Logística do Rio Grande do Sul, Paulo Ziegler, conversando conosco.